O grupo de trabalho da mini-reforma eleitoral teve no relógio o seu maior desafio. O princípio da anualidade, previsto na Constituição, exige que as regras eleitorais sejam conhecidas ao menos um ano antes da disputa. Portanto, votadas na Câmara, no Senado e sancionadas até 5 de outubro desse ano. Segundo o relator, deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, isso é possível, porque o nosso sistema eleitoral não carece de grandes mudanças. O Congresso Nacional está dando um recado à sociedade dizendo: o nosso sistema eleitoral é bom, precisa de pequenos ajustes. As grandes mudanças já foram feitas, cabe agora tão somente aperfeiçoar. Nós simplificamos as regras de propaganda eleitoral. Não é tarefa da Justiça Eleitoral ficar medindo o tamanho de propaganda, 30 centímetros, 40 centímetros. O que nós queremos é que a Justiça Eleitoral se preocupe em combater a compra de votos, o abuso de poder político e o abuso de poder econômico. Nós antecipamos um pouco o registro de candidatura para ter mais tempo para a Justiça Eleitoral julgar todos os registros antes de iniciar a eleição. Nós modernizamos a questão do financiamento de campanha, como, por exemplo, hoje na lei não tem a previsão do PIX e tem a previsão do cheque cruzado. Nós avançamos no que diz respeito à violência política contra a mulher, para ampliar as hipóteses desses crimes. Nós pegamos onde a Justiça Eleitoral teve mais problema nas últimas eleições, ou por omissão da lei, ou por divergência da interpretação, e nós tentamos dar maior clareza à lei. 2 pequeníssimos pontos sobre pesquisas. A vedação da realização de enquetes a partir da convenção, porque a enquete pode prejudicar o convencimento do eleitor e ela não tem o valor científico necessário. Segunda mudança, a gente passa a exigir que tenha um estatístico registrado que seja responsável por aquele resultado. Para uma votação rápida, num prazo tão apertado, só entra no grupo de trabalho da mini-reforma eleitoral o tema que for consensual, aquele que todo mundo concorda ou que há uma maioria robusta que garanta a aprovação da mudança. Existe apenas uma única exceção de tema não consensual, em que vai ser necessária uma decisão no voto lá em plenário. Se trata da forma de distribuição das cadeiras para deputados federais, deputados estaduais e vereadores, o chamado sistema proporcional, que leva em conta principalmente os votos no partido. O Supremo Tribunal Federal está julgando a atual interpretação do Código Eleitoral e 3 ministros já sinalizaram que a legislação precisa mudar. Inclusive, nessa ação, 7 deputados federais podem perder o mandato e outros 7 serem convocados a assumir as cadeiras por causa da mudança na interpretação do cálculo atual. Para você entender como ele é calculado hoje e como ele pode ficar, eu te explico. No nosso exemplo, 2 milhões de votos foram dados para deputados federais num estado com 10 vagas na Câmara. Ou seja, cada vaga precisaria de 200 mil votos, o chamado quociente eleitoral. A vaga fica com o candidato mais votado do partido que alcançou essa marca, desde que ele sozinho tenha 10% do quociente. Em geral, mais da metade das vagas são preenchidas dessa forma, mas não todas. As restantes são chamadas de sobras. Atualmente, para disputá-las, o partido precisa ter feito 80% do quociente eleitoral e o candidato 20%. Mas a lei não previu o que aconteceria se ninguém alcançasse o critério 80-20. O Tribunal Superior Eleitoral entendeu que, para disputar as sobras das sobras, seria necessário ter ao menos 80% do quociente eleitoral. Mas no Supremo Tribunal Federal, por enquanto, nenhum ministro concordou com o TSE. O relator, Rubens Pereira Júnior, colocou uma proposta no seu relatório, mas sabe que ela pode mudar. Hoje, no nosso texto, a gente vai apresentar a proposta do 110, que só participa da sobra o partido que alcança 100% do coeficiente e o candidato que alcança 10% dos votos individuais. Mas, repito, este é o tema mais polêmico que o plenário irá decidir na forma de destaque.